Braudel escrito sobre história, o autor está atento ao seu único caminho e não discute. Explique a vida dos homens em processo de ser tecida diante de nossos olhos. Convergência das ciências humanas. Afirmo que contar histórias não é um método objetivo ou método por excelência, mas uma filosofia da história. A história é filha de seu tempo. Grandes catástrofes anunciam revoluções reais. O trabalho histórico é um trabalho crítico por excelência. O espírito histórico é fundamental em sua essência. Falência da filosofia da história. Falência da história da ciência. A história é um espetáculo fugaz e comovente. O indivíduo é muitas vezes na história uma abstração. Palavras orgulhosas de Henrique von Treitschke. Os homens fazem história. A história silenciosa. Henke. A vida dos homens é dominada por acidentes dramáticos, história geral. História lenta das civilizações. A história nunca foi um jogo acadêmico estéril, a arte pela arte, mas uma explicação do homem e do social. Um pacote de possibilidades. Todo trabalho histórico quebra o passado. O evento é explosivo. O tempo voa na medida dos indivíduos na vida cotidiana. A descoberta massiva do documento levou o historiador a acreditar que a autenticidade do documentário era toda a verdade. Louis Halfen. Deixe-se levar pelos documentos. Ernest Labros estudando os movimentos seculares dos preços e observando a depressão de 1774, a plataforma de lançamento da Revolução. O homem é prisioneiro. Durante séculos, de climas, vegetação, culturas e equilíbrios construídos lentamente. Aventura intelectual dos espíritos mais livres. Atividade na Europa e sua população demograficamente frágil. Refluxo de 1350 e 1630. Revolução industrial. Quem quiser dominar o mundo terá que distinguir entre movimentos longos e estocadas curtas. Claude Lévi-Strauss afirma que uma hora de conversa com um contemporâneo de Platão o informaria mais do que nossos discursos sobre a coerência da civilização da Grécia Antiga. A história é inconsciente. Os homens fazem história, mas ignoram que a fazem. Claude Lévi-Strauss cita esta afirmação de Marx. Os homens têm a impressão do desenrolar do dia a dia. O incesto é proibido em todas as sociedades. Paul Lacombe. O tempo nada é em si mesmo. Objetivamente nada mais é que uma ideia nossa. Para um sociólogo, uma estrutura está constantemente se destruindo, o ciclo econômico, a vazante e o fluxo da vida material. O que interessa a um historiador é o entrelaçamento desses movimentos e sua interação. É um tempo camaleão, cada realidade social secreta seu tempo. A genialidade de Marx, o segredo de seu prolongado poder, é que ele foi o primeiro a fabricar verdadeiros modelos sociais e de longos vãos históricos, sólidos e bem tecidos. Toda ciência social é imperialista. Mesmo que se negue a sê-lo e tenda a apresentar suas conclusões como uma visão global do homem. Cada uma de suas falhas, no campo prático das aplicações, torna-se um instrumento de verificação de seu valor, ou mesmo de sua razão de ser. No entanto, as
sociedade que nos rodeia continua mal compreendida, confusa e suas ações são imprevisíveis. A história afirma ser um estudo do presente por meio do estudo do passado, e o filósofo encolhe os ombros. Na França, o Centro Nacional de Pesquisa Científica, CNRS, é um dos melhores centros de pesquisa existentes como um todo, com pessoas em cada disciplina dedicadas à pesquisa. Movimento em direção à unidade. A história é a ressurreição do passado. A tarefa da história é comemorar o passado, todo o passado, ou momento. Penribert, Lucien Febvre, Marc Bloch. A história se esforçou para capturar fatos repetidos, bem como singulares. Assim, o historiador tornou-se economista, sociólogo, antropólogo, demógrafo, psicólogo, linguista. Novos laços de espírito e ao mesmo tempo laços de amizade e de coração. A história se apoderou de todas as ciências humanas. A história se alimenta de outras ciências humanas. Para o historiador, tudo começa e tudo termina com o tempo. Os fatos se apresentam no mesmo nível de importância e os grandes acontecimentos construtivos do futuro fazem tão pouco barulho, que chegam nas pernas de rolas. Disse Nietzsche, a vida intelectual é uma luta. O luxo é o fator do progresso, e não da produção. Marcel Mauss. Lucien Febvre, História é homem. Oswald Spengler, a cultura é o espírito criativo. A primavera fecunda de toda a civilização. A história é uma tríade, relacionada a todo o passado dos homens, Estado, religião e cultura. Apenas as grandes ondas religiosas de uma civilização para outra valem. A passagem é feita por mutação. Os estados têm durações efêmeras em comparação com as civilizações. A religião é o assunto sério da raça humana, a peça central. O progresso é uma utopia. Em Ribert, cada povo tem sua civilização. Contam os desafios que não excedem a força do homem. Cada civilização progride apenas na medida em que uma minoria criativa a anima, do contrário, a deterioração se afirma. Tudo está entrando em colapso por dentro. Acima de toda a variedade de culturas, escreveria Toynbee, há uma uniformidade na natureza espiritual do homem. Nietzsche diz que desde os gregos só existe a civilização francesa. O mundo está sendo empurrado violentamente para a unidade, mas continua dividido. O humanismo é uma forma de esperar, de querer que as pessoas sejam fraternas. É desejar que as portas do presente se abram para o futuro e que a esperança do homem nunca cesse.